Meu próprio filho me deixou na calçada, na cadeira de rodas, e fechou o portão na minha cara como se eu fosse entregadora de panfleto. Eu ainda lembro do clique seco do portão eletrônico, do vento gelado batendo no meu rosto e dos vizinhos dele espiando pelas janelas, fingindo que não estavam vendo. Eu, com a bolsa no colo, uma mala pequena no chão e a roda da cadeira presa num desnível ridículo da calçada perfeita do condomínio. Ele nem esperou o táxi ir embora, só virou as costas e entrou. Se eu te contar que aquele homem alto, bem vestido, que saiu me deixando plantada ali, foi o bebê que eu carreguei no colo com febre, você acredita? Pois foi. E, naquele minuto, a única coisa que eu consegui pensar foi: então, é assim que acaba. Na calçada. Eu tô te contando isso porque eu sei que tem muita gente escondendo essa mesma vergonha embaixo do tapete da sala. Se você já sentiu que virou incômodo dentro da própria família, escuta até o fim, porque eu parei de pedir amor e comecei a cobrar respeito. A cena começou muito antes do portão bater, claro. Começou no dia em que eu fui mais teimosa do que meu corpo suportava. Chovia fino, aquele chuvisco de São Paulo que não decide se molha ou não. Eu saí do ônibus com 2 sacolas pesadas de mercado, porque era fim de mês, e o dinheiro da aposentadoria do INSS some mais rápido que cafezinho em repartição. Eu pensei, é só subir a rua. Eu dou conta. Sempre dei. Não dei. O chão escorregadio, a calçada mal feita, um passo em falso. Eu ouvi o estalo dentro de mim antes de sentir a dor. A visão ficou branca. Quando voltei, estava deitada. Um guarda-chuva aberto em cima do meu rosto e uma moça perguntando: Dona, a senhora tá ouvindo? Já chamaram o SAMU. Depois veio o hospital. Cirurgia, outro hospital. Fisioterapia meia boca pelo SUS. Remédio que faltava. Remédio que eu não conseguia comprar. E um médico magro, cansado, olhando para mim e dizendo, sem rodeio: a senhora talvez volte a ficar em pé. Talvez não, mas por enquanto, cadeira de rodas. Você não imagina como é ouvir isso aos 68 anos, depois de uma vida inteira correndo atrás de ônibus, de criança, de marido doente. A primeira coisa que eu pensei foi: como é que eu vou subir as escadas de casa? Porque minha casa... minha casa. 2 andares, quarto e banheiro em cima. Eu e Robert, meu marido, sempre achando que um dia íamos reformar. Pôr um quarto embaixo, alguma coisa. Esse dia nunca chegou. Ele morreu antes em um leito de hospital, segurando minha mão, pedindo desculpa por não deixar nada além daquela casa velha e a pensão mexerica. Então eu voltei do hospital para uma casa que não era mais casa. Era um obstáculo. Cama só lá em cima. Banheiro só lá em cima. Eu comecei a dormir no sofá da sala, com o encosto duro me empurrando as costas, e a usar uma comadre de plástico que a enfermeira me deu com pena. Para tomar banho, eu dependia da boa vontade da vizinha, a dona Marta, que vinha de 2 em 2 dias, me ajudava a subir de degrau em degrau, com medo de eu despencar de novo. Você já precisou pedir para alguém te levar até o próprio chuveiro da sua casa? É uma humilhação limpa, silenciosa, que gruda no osso. Nesses meses, Michael foi me ver 2 vezes. 2, da primeira. Ele ficou incomodado com o cheiro de remédio e desinfetante na sala. Da segunda, chegou com pressa. Olhou para o relógio o tempo todo. Quando eu comentei que estava difícil, ele respondeu: mãe, eu e Ashley temos uma rotina com as crianças. Você sabe? Fica complicado. Na verdade, eu não sabia. Eu não sabia mais nada da vida dele. Eu conhecia mais a rotina da moça que passava paninho na escada do prédio da frente do que dos meus próprios netos. Na noite em que eu desabei de vez, eu estava sozinha, a televisão ligada num programa qualquer, sem som, só luz piscando na parede, a dor no quadril latejando, a comadre no canto da sala, ainda com um restinho de água sanitária. Peguei o celular e liguei pro Michael. Filho, eu não tô conseguindo mais, foi só o que eu disse. Expliquei que não dava, que Dona Marta tinha as coisas dela, que eu precisava ficar num lugar sem escada. Pelo menos uns meses, até aprender a me virar melhor. Ele ficou em silêncio. Depois soltou aquele suspiro de quem está negociando prazo com o cliente. Deixa eu conversar com a Ashley. Mãe, te ligo amanhã. Pode ser. Claro que podia.
Eu esperei o amanhã dele como quem espera a alta de hospital. Amanhã veio. Passou. Veio o outro. O celular mudo. Eu fui vendo ele postar foto de churrasco, de almoço de domingo, de criança na piscina e nada de ligação. Me conta, você teria ligado de novo, teria insistido ou teria engolido a vergonha, igual eu engoli. 2 dias depois, eu fiz a coisa que mais me custou na vida, chamei um táxi. Nem Uber eu sabia pedir direito. Liguei na cooperativa antiga do bairro. Voz de senhora, oi. Boa tarde, é a dona Helen. Será que dá para mandar um táxi com porta-malas grande? É cadeira de rodas? Quando o carro chegou, o motorista olhou para minha casa. Olhou para mim. E eu vi nos olhos dele a conta rápida que todo mundo faz. Como essa mulher vive assim, ele era haitiano. Também com aquele sotaque cantado. Crachá com o nome Jim. Me ajudou a descer os degraus como se eu fosse de vidro. Puxou o freio de mão e perguntou, vai para onde? Dona. Eu respirei fundo. Pro condomínio Vila dos Pinheiros. Sabe onde é? Ele assobiou baixinho. Aquele assobio de quem reconhece bairro caro. Sei sim. Lá é bonito? Né? Bonito. Com calçada sem buraco. Portaria 24 horas. Pracinha com brinquedo que não enferruja. E, principalmente, com uma casa de 2 andares, fachada de vidro, onde morava meu filho. Eu gastei quase metade do que eu tinha na carteira naquela corrida. Cada quilômetro era um pedaço da minha dignidade escorrendo pelo vidro do carro. Mas eu repetia para mim mesma. É meu filho. Não estou pedindo favor para estranho. É família. Quando o portão da portaria abriu e o táxi entrou, eu já estava com a mão suando na bolsa. Vi as casas alinhadas, jardim sem folha caída, aquelas guirlandas de Natal penduradas, tudo combinando. A casa dele tinha até rena de luz piscando. Jean desceu primeiro. Abriu o porta-malas. Tirou minha cadeira de rodas. Um segurança apareceu, desconfiado, até reconhecer meu sobrenome. Eu sorri, meio sem graça. Sou mãe do Michael. Ele mora ali. Ó. Ele fez sinal com a cabeça e voltou para a guarita. Eu sentei na cadeira, ajeitei a saia, coloquei a bolsa no colo e, com a mão tremendo, apertei a campainha. Michael abriu a porta já com cara de contrariado, como quem é interrompido no meio de um jogo online. Não chegou a sorrir. Olhou por cima do meu ombro, viu o táxi ainda parado e franziu a testa. Mãe, o que você tá fazendo aqui assim? Sem avisar. A palavra avisar me cortou. Eu ri. Aquele riso seco de quem prefere se morder do que chorar. Você disse que ia me ligar de volta. Ele desviou o olhar. Chamou o porteiro de irmão para encher a boca com poder. Depois suspirou. Como se eu fosse um documento que voltou com erro. Entra, quer dizer. Espera aqui um minutinho. Vou só conversar com a Ashley. Ele entrou e fechou a porta. Não totalmente. Uma fresta. Eu vi de longe o vulto da Ashley no corredor. O cabelo preso num coque perfeito. O celular na mão. Não ouvi tudo, mas ouvi palavras soltas, rotina das crianças. Difícil, meu terapeuta. Limites saudáveis. Quando ela finalmente veio até a porta, veio sorrindo demais. Sorriso de foto de Instagram. Oi. Helen? Que surpresa. Né? Você devia ter avisado? A gente podia ter se organizado melhor. Eu já estava cansada demais para fazer cena. Eu não vim para passear. Ashley, eu preciso de ajuda. Só por uns tempos. A casa lá não tem condição. Ela trocou um olhar com Michael. Aquele olhar rápido, de casal que já combinou a resposta. Então, o quarto de hóspede está em reforma. Lembra? A gente começou aquela obra, o pedreiro sumiu. Tá uma bagunça. Não tem onde te colocar com conforto. Reforma. Eu conhecia aquela casa melhor do que ela. Eu mesma tinha ajudado a escolher os lençóis do tal quarto de hóspedes. Eu ouvi uma criança lá dentro perguntar quem é. Pai, e o peito apertou. Michael se aproximou. Se abaixou na minha altura como se fosse falar com uma paciente do consultório dele. Não com a mãe. Mãe, ouve, a gente estava até vendo uns programas muito bons da prefeitura. Apartamento adaptado. Enfermeira. Cuidador. Coisa profissional. Entende? Talvez seja melhor para todo mundo. Aqui, a rotina ia virar de cabeça para baixo. Foi nessa hora que veio a frase replay da minha vida.
aquela que eu nunca mais esqueci. Meu filho não me enxergou como mãe. Me enxergou como problema de logística. Eu senti o rosto queimar, não sei se de raiva ou de vergonha. A cadeira de rodas pareceu menor, a calçada maior. Eu tentei ainda argumentar, a voz falhando. Eu só pedi um tempo, uns meses, até eu. Ashley cortou. Doce como veneno, a gente te ama. Viu? Mas amor também é saber colocar você nos recursos certos. A cidade tem muita coisa boa. Não precisa se sacrificar a família inteira. Sabe? Família inteira. Como se eu fosse um furacão chegando, destruindo tudo, como se eu já não tivesse dado tudo o que tinha justamente por família inteira. Michael levantou, passou a mão no cabelo, olhou para o relógio. A gente te ajuda a ver isso. Mãe, posso pedir para Ashley falar com uma amiga que trabalha com idoso. Ela te liga. Mas ficar aqui não dá. Não agora. E foi aí que o portão fechou. Jean, o taxista, já estava com o carro ligado, me olhando pelo retrovisor. Eu fiz força para não deixar a lágrima cair na frente dele. Só pedi volta para a Rua das Mangueiras. Por favor, naquela calçada limpa demais. Eu entendi. Eu era mais indesejada que o tapete da porta. Fala a verdade se fosse com você. Ali, na cadeira de rodas. Você teria implorado, teria batido escândalo, ou teria engolido em seco, igual eu, e pedido para o taxista dar ré. A volta para casa foi mais longa do que a ida. Não pela distância, mas pela cabeça. Enquanto o carro passava por prédios, lojas, ônibus lotado, eu ficava olhando para as janelas acesas, imaginando quantas mães estavam sendo um problema de logística naquele exato momento. Jean tentou puxar assunto, falou do calor, da gasolina cara, das remessas que mandava para a família no Haiti. Em algum momento ele soltou. Família é difícil, né? Dona, eu só respondi. Família é complicada. Palavras que eu ainda ia ouvir de volta. Torcidas, usadas contra mim. Depois, cheguei em casa quase sem dinheiro para pagar o táxi. Dei a ele o que tinha. Ainda deixei R$ 2 a mais, por vergonha de chorar na frente dele. Ele me ajudou a subir. Perguntou se tinha alguém em casa. Eu disse que sim, mentindo. Não tinha. Só eu e o silêncio. Naquela noite eu não liguei a televisão. Fiquei na penumbra da sala, ouvindo o barulho distante do baile funk na rua de baixo, a torneira da vizinha pingando, um cachorro latindo. Senti cheiro de mofo, de remédio vencido, de desespero. Foi a primeira noite em que eu realmente aceitei uma frase que eu vinha evitando. Eu estou sozinha. O dia seguinte começou com dor no quadril e gosto de ferro na boca. Eu acordei no mesmo sofá torto, com uma dor nas costas tão funda que parecia vir da época em que eu carregava Michael no colo. O celular continuava mudo, sem nenhuma mensagem dele. Nada. Nenhum chegou bem. Eu precisava ir ao banheiro. A comadre estava ali, limpa, mas eu olhei para ela como se fosse uma inimiga, um objeto que resumia tudo que minha vida tinha virado. Foi aí que uma raiva nova subiu, quente, queimando. Não daquela raiva que sai gritando. Uma raiva silenciosa, organizada. Eu olhei ao redor da sala. As fotos antigas na parede. Robert jovem segurando Michael ainda bebê. Eu com o uniforme de fábrica. Sorriso cansado. E de repente me veio uma lembrança boba, o escritório bagunçado dele no segundo andar. Cheio de papel. Pastas. Coisa velha que eu sempre quis jogar fora e ele não deixava. Um dia eu mexo nisso, eu dizia. Esse dia tinha chegado. Com muito custo. Liguei para Dona Marta. Marta, você pode vir aqui hoje. Preciso subir lá em cima. Ela chegou 1 hora depois, cheirosa de desodorante barato, sempre com aquele carinho que não pesa. Me ajudou a encarar degrau por degrau, apoiando a cadeira, eu segurando no corrimão com medo, o coração disparado. Quando finalmente cheguei no corredor de cima, parecia que eu tinha escalado o Everest. O escritório de Robert estava igual ao dia em que ele saiu para o hospital, pela última vez mesa cheia de papel. Gaveta emperrada, poeira, nas bordas do computador velho. Eu sentei na cadeira giratória, que gemeu sob meu peso, e comecei a abrir pasta atrás de pasta, mais para ocupar a cabeça do que por qualquer motivo concreto. Conta de luz antiga, contrato de telefone, extrato de banco com saldo baixo,
cartão de plano de saúde, tudo repetindo a mesma história. A gente sempre se virou no limite, até que, no meio de um maço de envelopes amarelados, eu vi uma coisa diferente. Um cartão duro, de papel grosso, com relevo, fundo escuro, letras prateadas. Pinnacle Private Banking. Não era nome de banco do meu bairro, nem do Brasil que eu conhecia. Parecia coisa de filme. Atrás do cartão, reconheci a letra de Robert, aquele R torto, o T cortado bem alto. Ele tinha escrito pouco, mas o suficiente para fazer minha mão tremer. Conta acesso em emergência apenas? Eu li uma vez, 2, 3, a cabeça girando, acesso em emergência apenas. Eu ali, numa casa que não consigo usar, vivendo de pensão, usando comadre na sala, levando porta na cara do único filho, e ele escreveu em emergência apenas. Naquele instante, eu ri, mas não foi um riso leve, foi aquele riso que vem junto com choro, que parece espirro de desespero. Robert, se isso aqui não é emergência, eu não sei o que é, eu falei em voz alta, sozinha naquele quarto. Você já teve a sensação de que uma peça de dominó invisível acabou de cair e a sua vida inteira vai mudar por causa disso? Foi exatamente assim que eu me senti. Segurando aquele cartão, eu passei o dedo nas letras em relevo, como se elas fossem senha. Olhei pela janela do corredor lá embaixo. Na rua, o mundo seguia igual. Cachorro latindo, buzina, vendedor de gás. Aqui em cima, dentro daquele escritório encardido, nascia outra coisa. Uma faísca, um pedaço de vingança embrulhado em papel cartão. Naquele minuto, pela primeira vez, desde que caí na calçada molhada, eu parei de pensar em quem podia me salvar e comecei a pensar em como eu ia me salvar sozinha e fazer gente pagar pelo que fez. Guardei o cartão no sutiã, como se fosse ouro, e senti o frio da cartolina na pele. A frase acesso em emergência apenas martelava na minha cabeça como sentença. Eu respirei fundo, enxuguei o rosto com as costas da mão e chamei Dona Marta para me ajudar a descer. Marta, você sabe onde eu posso achar um terno decente para usar? Perguntei. Do nada. Ela regalou os olhos. Pra quê? Minha filha. Porque hoje eu vou a um lugar que não tem comadre na sala. E, com o corpo doendo e o cartão queimando contra o peito, eu soube que, quando eu saísse daquela casa de novo, não seria mais para pedir abrigo. Seria para abrir uma porta que meu próprio marido trancou por mais de 20 anos. Às vezes, é num pedacinho de papel esquecido que a vida decide te mostrar que você nunca foi tão pequena quanto fizeram você acreditar. Só que o preço para descobrir isso é olhar de frente quem realmente te abandonou. O reflexo no espelho do elevador de vidro parecia uma piada uma velha na cadeira de rodas, com um blazer emprestado 2 números maior, colar de pérola amarelada e um cartão de banco enfiado no sutiã, queimando na pele como se fosse dinamite. Depois de tudo que eu já te contei, você consegue imaginar o silêncio dentro de mim naquele elevador. Era o silêncio de quem passou a vida contando moeda e estava prestes a descobrir se o próprio marido mentiu até o último suspiro. Volta um pouco comigo para amanhã desse dia. Dona Marta chegou cedo, antes das 8, com uma sacola. Espalhou roupa em cima do sofá como se estivesse preparando o defunto para velório. Vestido floral. Conjunto de moletom. Uma saia preta. Para onde é mesmo que você vai? Hein? Helen, ela perguntou. Curiosa. Eu só respondi. Resolver coisa do Robert. Negócio de banco. Não falei mais porque, se eu dissesse em voz alta que estava indo atrás de um cartão com acesso em emergência, apenas escrito atrás, eu mesma ia achar que enlouqueci. No fim, decidimos pelo blazer antigo do Robert, ajustado por cima de uma blusa minha. A manga escondia o braço cheio de veia. O colar de pérolas falsas dava uma dignidade estranha. Parecia fantasia de madame de novela pobre. Antes de sair, eu peguei o cartão na gaveta do escritório. Li mais uma vez. Pinnacle Private Banking. Virei e encarei a frase do Robert Conta. Acesso em emergência apenas. Dobrei o cartão com cuidado e guardei no sutiã, bem encostado no peito. Se isso tudo um dia virar filme na sua cabeça, guarda essa imagem, uma velha de cadeira de rodas.
Roupa emprestada, escondendo um segredo de milhões no peito. Dessa vez eu não chamei cooperativa de bairro. Pedi para Marta chamar um carro por aplicativo no celular dela. Quando o motorista chegou, carro cheirando a ambientador caro. Eu já estava suando frio. Bom dia, Dona Helen. Vai para onde ele perguntou. Eu entreguei o papel onde tinha anotado o endereço que estava no cartão. Nome de rua de quem manda na cidade. Aquelas avenidas onde só tem prédio de vidro, clínica de estética e escritório de gente que ganha em dólar. Lá ele levantou a sobrancelha. Lá respondi, apertando a bolsa. O caminho até o centro financeiro da cidade parecia outro planeta. Onde eu moro é muro pichado. Comércio com grade, ônibus berrando. Ali era fachada espelhada. Praça com chafariz que nem cachorro usa. Gente de terno que caminha olhando para o próprio reflexo no vidro. Quando o carro parou em frente ao prédio, eu quase perguntei se ele tinha errado o endereço. Portaria de mármore. Arranjo de flor que deve custar a minha aposentadoria inteira. Um segurança com terno mais bem cortado do que qualquer roupa que o Michael já usou. O motorista me ajudou a descer. Ajeitou a cadeira. Desejou boa sorte sem entender com o quê. Eu respondi obrigada como quem vai para o fórum responder processo. Lá dentro, o ar-condicionado parecia querer apagar qualquer cheiro de vida real. A recepção era toda em tom claro. Poltrona baixa. Água com rodela de limão e pepino. Atrás do balcão, uma moça de coque perfeito. Sorriso automático. Tablet na mão. Bom dia, senhora. Tem agendamento. Eu tirei o cartão do sutiã como se fosse documento de identidade. Ela pegou. Leu. E, por um segundo, o sorriso congelou. Os olhos desceram para o meu rosto de velha cansada. Subiram de novo para o cartão. Só um momento, por favor. Dona. Carter, ela leu o sobrenome. A voz mudando de tom. Digitou alguma coisa no sistema e, de repente, a postura dela mudou. Como se um botão invisível tivesse sido apertado. Levantou. Saiu de trás do balcão. Veio até mim. A senhora quer água? Café. Temos rampa. É só me acompanhar. Por favor. Ali eu senti a primeira mudança de poder sem nem saber de quê. Um pedaço de plástico, com o nome do meu marido, transformou uma velha anônima em alguém que merecia tratamento especial. Me diz, você acha bonito isso ou te dá nojo também? Ela me levou por um corredor silencioso, cheio de porta, com vidro fosco, até uma sala onde tudo parecia caro demais para o meu gosto. Mesa grande, cadeira de couro, quadro abstrato na parede. O Sr. Jonathan já vem, tá, e me deixou ali. Poucos minutos depois, entrou um homem de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho bem cortado, terno que caía como luva. Ele estendeu a mão, mas, vendo a cadeira de rodas, se abaixou um pouco, num gesto automático de quem está acostumado a lidar com gente poderosa e idosa. Dona Ellen Carter. Eu sou o Jonathan Maxwell. O jeito que ele falou Carter me deu vontade de olhar para trás para ver se tinha outra pessoa na sala. Eu, acostumada a ser Dona Helen da Rua das Mangueiras, virei sobrenome de gente grande. Ele se sentou, abriu o notebook e uma pasta de couro. Antes de qualquer coisa, meus pêsames tardios pelo falecimento do Sr. Robert. Ele foi um cliente muito especial da nossa casa. Cliente. Nossa casa. Eu tinha a sensação de que meus próximos minutos iam apagar toda a história que eu achava que conhecia do homem com quem dormi durante 40 anos. Ele pediu documentos. Conferiu o RG. CPF. Pediu para eu assinar 2 ou 3 folhas. Tudo com aquela calma de quem já sabe onde quer chegar. Depois girou a tela do computador na minha direção. Acho melhor a senhora ver com seus próprios olhos. Na tela, o logo do banco, meu nome completo, Helen Maria Carter. Abaixo, uma linha Conta de Investimentos. Titular Helen Maria Carter. Origem fundo privado. Robert Henry Carter. E, embaixo, o número, cheio de zeros. Por um segundo, eu achei que estava vendo errado. Pisquei. Aproximei o rosto, o coração bateu forte, o ouvido apitou, mas o número continuava lá, quieto, indecente, enorme algo em torno de 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47 milhões de reais.
Vou te dizer exatamente a frase que passou pela minha cabeça. E é uma daquelas que eu gostaria que você pudesse ouvir 2 vezes. Meu marido morreu me pedindo desculpa pela pobreza, com 47 milhões parados no banco. Eu senti as mãos formigarem. Minha primeira reação não foi alegria, foi enjoo. Isso está certo, eu perguntei, com a voz estranha, como se fosse de outra pessoa. Jonathan assentiu. Profissional. Está. Seu marido foi cliente nosso por mais de 22 anos. Ele tinha uma combinação rara de inteligência financeira e discrição. Ele começou a explicar, com termos que eu nunca tinha ouvido na vida: consultoria para empresa grande, participações em negócios, investimentos no exterior, tudo passando por essa conta. Aquele homem que pedia desconto no açougue tinha se tornado sócio de meio mundo sem me contar. Mas porque eu não sabia, eu cortei, a boca seca. Jonathan ajeitou a gravata, como se já estivesse preparado para essa pergunta. Dona Ellen, o Sr. Robert deixou instruções muito claras, por escrito. Ele determinou que a senhora só seria informada e teria acesso pleno a essa conta em 3 situações: crise financeira grave, crise médica séria ou abandono familiar. A palavra abandono cortou o ar da sala como faca. Ele continuou. No registro que ele nos passou, a senhora já cumpriu ao menos 2 dessas condições: queda, cadeira de rodas, dificuldades financeiras claras. Ele confiava que a senhora saberia definir o momento. E, obviamente, a decisão final é sua. Eu pensei no sofá que virou cama, na comadre na sala, no portão da casa do Michael batendo na minha cara. Se aquilo não era crise e abandono, eu não sabia o que era. Jonathan respirou fundo. Há mais uma instrução. Sobre seu filho. Meu corpo inteiro enrijeceu. Eu não tinha comentado nada do que aconteceu na casa do condenado, mas parecia que, de alguma forma, Robert já tinha imaginado tudo. O Sr. Robert pediu que seu filho não fosse informado automaticamente da existência desta conta. Ele descreve o Michael como... Jonathan procurou o termo no documento altamente influenciado por status e dinheiro. Qualquer inclusão dele como beneficiário fica a critério exclusivo da senhora. Ali, naquela mesa de madeira cara, com o ar-condicionado gelando meus ossos, eu entendi que meu marido tinha me escondido uma fortuna. Sim, mas também tinha construído uma cerca elétrica invisível em volta de mim. Depois de tudo que você já sabe sobre o que o Michael fez comigo, me diz, você teria odiado o Robert por isso? Ou agradecido? Eu fiquei um tempo calada, só ouvindo o barulho do próprio sangue na minha cabeça. Jonathan, paciente, deixou o silêncio respirar. Depois começou a falar das coisas práticas. Dona Ellen, a conta rende muito bem. O Sr. Robert reinvestia lucros. Por isso chegou nesse patamar. A senhora não precisa mexer em quase nada para ter segurança para o resto da vida. Minha sugestão é criarmos um fluxo mensal para sua conta corrente. Um valor que lhe dê conforto sem comprometer o principal. Conforto. Palavra bonita para quem sempre viveu de aperto. Tipo... um salário? Perguntei. Exato. Pense num valor que seria adequado ao seu padrão de vida desejado. Nós também podemos providenciar o envio de cópias de toda a documentação dos últimos anos. Se a senhora quiser entender melhor o que seu marido construiu, eu assenti, mas não consegui decidir nada ali. Era informação demais. Eu preciso digerir isso. Posso ligar depois, claro. A conta é sua, Dona Ellen. Nós trabalhamos para a senhora, ele respondeu, com uma ênfase que eu nunca tinha ouvido na vida. A conta é sua. Eu saí daquela sala de couro e vidro com essa frase ecoando na cabeça, usando a mesma blusa de sempre, a mesma calça puída, mas com uma verdade nova colada na pele: eu nunca mais ia ser pobre. Ponto. Na rua, a luz parecia diferente. Os carros eram os mesmos. O barulho de buzina era o mesmo. Mas tudo me pareceu menor. Eu olhei para os prédios espelhados, para as pessoas apressadas, e pensei, se eu levantar a mão, esse mundo todo responde, a conta é minha. Chamei outro carro por aplicativo na recepção, já sem vergonha de dizer o endereço da minha rua simples. No caminho de volta, passei em frente a um hospital particular, uma escola cara, um restaurante chique. Eu poderia, com um clique, comprar tudo aquilo que passou a vida inteira apontando para mim como se fosse vitrine proibida. Deu vontade de chorar. Deu.
Mas o que veio foi outra coisa, uma calma perigosa. Tem hora que o dinheiro não entra só na sua conta, ele entra no seu jeito de olhar as pessoas. Cheguei em casa e, por alguns segundos, fiquei parada na porta, encarando minha sala torta como quem olha para uma cena de crime. Sofá velho, comadre num canto, parede descascando, nada ali tinha mudado. Mas eu, sim, subi para o escritório do Robert de novo, com a ajuda da Marta, e comecei a transformar aquele quarto bagunçado num campo de batalha. Abri a pasta que Jonathan tinha me entregado, cheia de cópias de contratos, organogramas, relatórios, no meio de números que eu não entendia. Alguns nomes saltavam como farol. Centro Médico Família Carter, Sociedade Ltda, Cozinha da Helen, Alimentos Populares Ltda. Eu parei, Cozinha da Elaine. Li de novo. Meu nome num CNPJ, numa logomarca impressa no papel caro. Abri o anexo. Tinha foto de fachada de restaurante simples, com fila de gente na calçada. Prato do dia, preço baixo, embaixo. Uma frase em slogan, comida de mãe. Preço de amigo, o dono majoritário. Um fundo ligado à conta do Robert. Outro documento mostrava o tal Centro Médico Clínicas em bairros periféricos, atendimento a preço social, convênios, parcerias com ONG. De novo, o elo dinheiro saindo do mesmo lugar que agora era meu. Foi aí que eu entendi uma coisa que doeu mais do que ver os 47 milhões. Meu marido não era pobre nem rico. Meu marido era um milionário que escolheu viver como pobre comigo, enquanto usava o dinheiro para ajudar meio mundo. Menos a própria esposa. Essa frase merece replay na tua cabeça, porque ela define muito do que veio depois. Eu senti um misto de orgulho e ódio. Orgulho porque, sim, o desgraçado fez coisas lindas. Levantou restaurante popular, clínica para pobre, projeto escondido. Ódio porque, enquanto isso, eu deixava de comprar carne no fim do mês para pagar conta de luz, achando que não tinha de onde tirar. Você confiou em todo mundo, menos em mim. Seu covarde, eu falei pro retrato dele na estante. Peguei outro papel instrução para o banco sobre provisão para a esposa em caso de emergência. Tava tudo lá, escrito com aquela letra torta, as regras, o medo dele, de alguém explorar a minha fragilidade, o diagnóstico de caráter do próprio filho. Robert tinha virado meu protetor póstumo e meu maior mentiroso. Depois de tudo isso, eu te pergunto sinceramente, você conseguiria só perdoar ou também ia querer acertar contas? Nem que fosse só dentro da sua própria cabeça. O dia foi passando e eu nem vi. Quando percebi, a luz já estava laranja entrando pela janela do escritório. A rua lá embaixo começando a encher de barulho. Minha barriga roncou, lembrando que eu não comia desde cedo. Por impulso, peguei o panfleto de um restaurante chinês que vivia na minha porta, mas que eu nunca ligava porque é caro. Encostei o telefone no ombro. Liguei. Boa noite. Senhora. Qual o pedido? Quero aquele combinado grande, o mais caro. Contudo, e refrigerante de lata falei, sentindo uma mania de poder subir pelo corpo. Enquanto esperava, o celular tocou. Número conhecido. O nome Michael piscando na tela. Eu respirei fundo antes de atender. Alô, mãe. Tentei falar com você ontem. Hoje. Como você tá? Ele começou, com aquela voz de quem ensaiou o tom certo no espelho. Eu quase ri. Agora ele lembrava que tinha mãe. Tô me virando, respondi, seca. Ele falou de trabalho, das crianças, deu um rodeio enorme, até que chegou onde queria. Então, eu e a Ashley conversamos. A gente acha que o melhor para você é um lugar próprio para idoso, com estrutura, sabe, moradia assistida, elevador, enfermeira, essas coisas. A gente até pediu para uma amiga nossa, que é assistente social, entrar em contato. Parece que tem um programa excelente, subsidiado. Você só precisa assinar uns papéis. Vai ser ótimo para todo mundo. Ótimo para todo mundo. Traduzindo ótimo para eles, que me descartam com selo oficial. Eu encostei a cabeça no encosto da cadeira. Olhei para os papéis na mesa, para os logotipos da cozinha da Ellen, para o Centro Médico Família Carter. E alguma coisa dentro de mim encaixou. Programa bom, né? Eu respondi, fingindo desinformação. Ótimo.
Mãe, é o mais adequado. Você merece coisa boa. Assim você não fica sobrecarregando ninguém. Digo, sobrecarregando a si mesma. Ele se corrigiu tarde demais. Eu ouvi a culpa escorregar pela fresta da frase. Tá certo. Filho, deixa essa sua amiga me ligar. Eu ouço. Minha voz saiu tão calma que até eu estranhei. Que bom que você tá aberta, ele aliviou. E... Mãe, não toma nenhuma decisão grande sem falar comigo antes. Tá? De dinheiro. Essas coisas. A gente quer te proteger. Me proteger. Do que de ter controle da minha própria vida? Desliguei com um tá bom gelado. E, assim que a ligação acabou, senti a mão formigar de novo. Só que dessa vez não era de choque. Era de vontade de agir. Se antes eu era só uma mãe pedindo socorro, agora eu era uma mulher com 47 milhões, um marido morto estrategista e um filho que achava que eu estava no escuro. O interfone tocou. O chinês chegou. Eu desci devagar. Sentei na sala. Abri o isopor que vinha fumegando. Aquele cheiro de comida que eu sempre considerei luxo encheu a sala encardida, batendo de frente com o cheiro de mofo e remédio. Coloquei o celular na mesa, ao lado dos papéis do banco. Peguei um rolinho primavera com a mão, sem nem usar hash, como se fosse coxinha de boteco. Dei a primeira mordida, com a boca cheia. Peguei o telefone e disquei o número do cartão do Jonathan. Ele atendeu na terceira chamada, ainda com voz de escritório. Jonathan Maxwell. Boa noite. Aqui é a dona Ellen. Eu já pensei. Ele ficou em silêncio, esperando. Quero que o senhor faça assim, eu continuei, falando devagar. Cada palavra pesando, transfira R$ 5.000 por mês para minha conta corrente. A partir de hoje, só isso. Não me mexa no resto sem eu mandar. E me mande cópia de tudo. Absolutamente tudo que o Robert fez nesses 20 e tantos anos. Do outro lado, ele confirmou, anotou, explicou detalhes técnicos. Eu só ouvi metade. A outra metade da minha cabeça estava lembrando a voz do Michael dizendo: não toma decisão sem falar comigo. Ah, e mais uma coisa. Seu Jonathan, eu acrescentei, antes de desligar, nenhuma informação dessa conta vai para o conhecimento do meu filho sem minha autorização expressa. Isso também está de acordo com as instruções do meu marido. Não tá, sim. Senhora, está exatamente de acordo, ele respondeu. Quando desliguei, fiquei olhando para o celular sobre a mesa, ao lado do molho de soja pingando no isopor. Eu sabia que aquele pedido de 5.000 por mês, tão pequeno perto do total, era só o primeiro passo. Mas foi exatamente esse movimento que o meu filho ia apontar depois, diante de um juiz, dizendo: tá vendo? Ela tá mexendo em dinheiro que nem existe. É prova de confusão. Naquela noite, eu comi comida chinesa, cara, pela primeira vez na vida, cercada de papel de milhões e silêncio. E, no meio de um rolinho primavera e de um extrato bancário, eu cruzei a linha entre ser vítima e me tornar estrategista. Você não imagina o que é perceber que o mesmo gesto que te dá liberdade pode ser usado depois como arma contra você. A campainha tocou bem na hora em que eu ainda tinha gosto de shoyu na boca e a lista de milhões do Robert espalhada pela mesa. Depois de tudo que você já sabe, imagina o contraste sala fedendo a mofo. Comadre, num canto, papelada de fortuna em cima da mesa. E eu pensando em vingança, quando o sistema bateu na minha porta vestido de terninho bege. Quando abri, meio no improviso com a cadeira de rodas, vi uma mulher de uns 40 e poucos, cabelo preso num rabo de cavalo prático, crachá pendurado no pescoço e uma pasta grossa debaixo do braço. Dona Ellen, eu sou a Sandra, assistente social da prefeitura. Seu filho pediu uma avaliação para ver moradia para idoso. Posso entrar. Olha a frase, seu filho pediu uma avaliação. Não era por minha causa. Era para resolver o problema dele. Mas eu respirei fundo. Ajeitei a expressão e abri espaço. Entra, minha filha. A casa é simples, mas ainda aguenta uma visita. Ela entrou, e eu vi o olhar profissional dela, fazendo aquele scanner rápido, sofá velho com cobertor, a comadre escondida atrás da cortina, degraus na entrada da cozinha, o corrimão improvisado que a Marta amarrou com um cinto. Sandra não tinha aquele olhar de pena exagerada. Não, ela tinha o olhar de quem já viu coisa pior. Isso não melhora.
Mas consola. A senhora dorme aqui mesmo na sala? Ela perguntou, apontando para o sofá. Durmo. Quarto e banheiro lá em cima. Minha perna não ajuda. Respondi. Ela anotou. Pediu licença. Foi até o começo da escada. Olhou o lance íngreme. Anotou mais alguma coisa. Tem alguém que ajuda a senhora no dia a dia família? Vizinho a Marta. Vizinha. Me dá uma mão com banho quando dá. De família, meu filho trabalha muito, eu disse, deixando a frase morrer no ar. Ela me olhou por cima da prancheta. Aquele olhar de quem entendeu mais do que eu falei. Foi ali que eu percebi que assistente social boa lê silêncio também. Sentamos à mesa, entre papéis que eu prontamente empilhei para não ficar na cara que eu estava mexendo com coisa grande. Ela abriu um bloco com o logotipo da prefeitura. Dona Helen, o seu filho mencionou um programa de moradia para pessoa idosa, subsidiado. São prédios da prefeitura. Elevador, portas largas, banheiro adaptado, botão de emergência, área comum, fisioterapia em grupo. Essas coisas, a senhora pagaria um valor simbólico, de acordo com a aposentadoria. O resto é subsidiado. Ela falava, e na minha cabeça eu via 2 cenários rodando em paralelo, o apartamento adaptado com barra no banheiro e a casa do Michael com escada perfeita, piscina e porta fechada. Não é asilo. Tá, ela fez questão de explicar. É apartamento mesmo. Tem gente que se engana. A senhora teria sua chave, sua rotina, só com suporte. Eu escutava e pensava interessante. O que o meu filho não quis fazer com os próprios recursos. O Estado estava tentando fazer com migalha de orçamento. Me fala, você aceitaria um negócio desse se fosse jogado assim? Sem conversa, eu queria quase perguntar em voz alta. Por quê? Depois de tudo que você já sabe, dá para ver a diferença entre te ajudar a pensar num caminho e querer te despachar para qualquer canto. Sandra perguntou dos remédios, da renda, do histórico médico. Em algum momento, soltou. E o convívio com seu filho, vocês se veem com frequência. Eu ri. De canto de boca, ele veio 2 vezes depois do meu acidente. Agora, pelo visto, anda ocupado demais para escada e solução difícil. Prefere papel e programa. Ela anotou, mas não ficou neutra. Não. A boca dela endureceu. Infelizmente, Dona Helen, a gente vê muito caso em que a família terceiriza. Programa bom é para quem não tem opção. Quando tem, devia ser complemento. Não desculpa. Essa frase dela entrou em mim como uma facada e uma bênção ao mesmo tempo. Programa bom é para quem não tem opção. Quando tem, devia ser complemento. Não desculpa. Guarda essa, porque eu ainda ia usar esse raciocínio contra o meu próprio sangue. Ela passou mais de 1 hora ali. Mediu a largura da porta. Perguntou se eu já tinha pensado em adaptar a casa. Eu fui sincera. Com o que eu achava que tinha, não dava. Agora, tô estudando. Não entrei em detalhe. Eu não confiava em ninguém o bastante para abrir a caixa preta daquele cartão do banco ainda. Mas, enquanto ela falava de corrimão, barra de apoio, plataforma elevatória, eu ia desenhando na cabeça um lugar ideal para idoso abandonado. Um lugar que, ironicamente, tinha o mesmo tamanho aproximado da casa do meu filho. Antes de ir embora, ela fechou a pasta e falou: eu vou colocar seu nome na lista. Mas, pela gravidade, não deve demorar. Só que eu preciso ser honesta, a moradia é digna, mas simples, e não substitui família. Eu respondi, olhando reto para ela. Minha filha, quando a família vira problema, qualquer porta com rampa vira milagre. Ela segurou meu olhar. A senhora não tem culpa disso. Tá. Ser mãe não garante ser cuidada. Essa frase merece replay. Ser mãe não garante ser cuidada. Porque até então, eu ainda me perguntava o que tinha feito de errado pro Michael ter virado aquele homem que fecha portão na cara da própria mãe. Ali, eu entendi que o erro também podia ser dele, que às vezes o filho é ruim mesmo. Ponto. Depois que Sandra saiu, a casa pareceu mais silenciosa ainda. Eu fiquei no meio da sala, rodeada de sinal de abandono, comadre. Sofá, escada impossível. E, na mesa, os sinais do contrário. Papel que provava que eu podia comprar meia cidade se quisesse. Foi ali que a vingança começou a trocar de roupa na minha cabeça.
De mãe mendigando carinho, para mulher estudando terreno. Ele quis me enfiar num programa da prefeitura para não bagunçar a rotina dele. Eu posso pegar o que meu marido deixou e criar um lugar melhor do que qualquer programa, usando exatamente a casa que ele não quis abrir para mim. A ideia ainda era vaga, mas já vinha com gosto de justiça. No dia seguinte, quando eu achei que não tinha mais espaço para surpresa, a campainha tocou de novo. Dessa vez, não era assistente social de crachá. Era saltinho fino batendo no piso da varanda. Abri a porta e vi uma mulher alta, magra, terno bem cortado num tom de azul escuro, cabelo preso num coque elegante. Na mão, uma pasta de couro e um envelope grande, timbrado. Dona Helen Carter, a voz dela era firme, mas educada. Sim, prazer. Sou a doutora Victoria Reis. Fui advogada do seu marido por muitos anos. Posso entrar. Meu primeiro impulso foi fechar a porta. Advogada de morto geralmente traz problema. Nunca boa notícia. Mas o jeito que ela falou seu marido tinha um respeito diferente. Eu recuei com a cadeira de rodas e fiz sinal para ela entrar. Ela olhou ao redor. Viu a sala improvisada. O sofá-cama. A comadre escondida. O olhar dela escureceu de leve. Mas ela não comentou. Sentou à mesa. Abriu a pasta e tirou um maço de documentos com clipes coloridos. Antes de tudo, eu preciso pedir desculpas. Seu marido me deixou instruções para não te procurar, a não ser que alguns gatilhos fossem acionados. Eles foram. Gatilhos. Palavra bonita para dizer desgraça. Que gatilhos? Perguntei, já cansada daquele teatrinho de segredo póstumo. Ela respirou fundo, ajeitou os óculos. Crise financeira severa, problema de saúde significativo e indícios de abandono familiar. Tudo isso, infelizmente, se juntou nos últimos meses. Eu senti um riso amargo subindo. O Robert previu que o próprio filho ia me largar na chuva. Ela não sorriu. Ele não desejava, mas considerava altamente provável. Doía ouvir isso de uma estranha. Doía mais ainda saber que meu marido confiou mais na visão jurídica dele do que na minha fé de mãe. Vitória começou a espalhar papel na mesa como se fosse jogo de cartas. Primeiro, um estatuto social. Fundação Carter, ela leu. CNPJ tal. Patrimônio atual, aproximado de 12 milhões de reais. Objetivo financiar iniciativas em saúde, alimentação e moradia digna para pessoas vulneráveis. Meu nome estava lá, em letras maiúsculas, Helen Maria Carter, presidente e única curadora viva. O Robert criou isso enquanto a gente contava moeda? Perguntei, num misto de orgulho, raiva e vontade de chorar. Criou, e fez questão de colocar a senhora como responsável final, mas só depois dos gatilhos que mencionei. Ele achava que, se soubesse antes, a senhora podia ser pressionada. Pressionada por quem eu nem precisei perguntar. Além da fundação, ele deixou participações em empresas que a senhora já começou a ver, restaurantes populares, clínicas, projetos. Tudo isso está amarrado numa estrutura de proteção à senhora. E numa armadilha jurídica para quem tentasse te explorar. A palavra armadilha fez a sala encolher. E aí entra o Michael, imagino, eu disse, engolindo seco. Ela puxou outro envelope, mais fino, dentro. Relatórios, prints, extratos. Jogou um em particular na minha frente. Era tela de celular impressa aplicativo de aposta. Valor alto girando vermelho. Outro papel planilha, com o nome do meu filho, ao lado de siglas de bancos. Casas de aposta online. Dívida renegociada. Em aberto. Seu filho tem, hoje, mais de 400 mil reais em dívidas de jogo e empréstimos, Vitória falou, sem rodeio. E isso é o que está oficializado, fora o que não passa por sistema. Eu senti o estômago virar. O menino que eu ensinava a somar troco de padaria tinha virado rato de aposta. E o que eu tenho a ver com isso? A pergunta saiu mais áspera do que eu pretendia. Ela continuou. Tem mais. Há alguns meses ele consultou 2 escritórios de advocacia sobre o procedimento para interditar um idoso. Especificamente, a senhora. Temos registro das consultas, graças a um detetive particular que o Robert contratou ainda em vida. Essa frase é outra que merece replay.
Meu filho não queria me cuidar, queria me calar juridicamente. Ali, a máscara caiu de vez. Não era só desprezo, não era só incômodo com rotina, era projeto. Victoria tirou, então, um envelope menor, lacrado com cera. Colocou na minha frente com cuidado. Isso aqui eu guardei por 3 anos, ela disse. Ele me entregou poucos dias antes de morrer. Mandou abrir e te entregar quando os gatilhos fossem disparados. Aconteceu. Agora é seu. Minhas mãos tremeram. Que cena ridícula eu, velha, numa cadeira de rodas, na sala apertada, abrindo uma carta que meu marido escreveu, sabendo que não ia estar aqui para ver a reação. Rasguei o lacre com mais força do que devia. A letra era a que eu conhecia R torto. Linha tremendo no final. Minha querida Ellen, se você está lendo isso, é porque as coisas aconteceram exatamente como eu temi. E porque eu falhei como pai. Eu parei, o olho embaçando, continuei. Você sempre acreditou que a gente era pobre junto. Eu deixei você acreditar. Fiz isso por 2 motivos que hoje me envergonham. Primeiro, porque eu queria uma vida simples, longe da doença que o dinheiro traz em volta. Segundo, porque eu quis testar o nosso filho. E ele foi reprovado antes mesmo da prova final. As palavras dançavam na página. Mais abaixo, dinheiro. Ellen. É raio-x de caráter. O que fiz com o que ganhei me define investir em clínica, em comida barata, em abrigo. O que nosso filho faz com o que ganha também o define. Você, que sempre foi mais coração que cálculo, teria sido presa fácil para ele. Por isso escondi, não por falta de amor, mas por excesso de medo. Se um dia o nosso filho tentar te chamar de incapaz, deixa que o mundo financeiro diga quem realmente não sabe se cuidar. Essa frase eu tive vontade de ler em voz alta só para cuspir a dor. Se um dia o nosso filho tentar te chamar de incapaz, deixa que o mundo financeiro diga quem realmente não sabe se cuidar. Mais adiante, ele explicava, com uma frieza de engenheiro de bomba. Como tudo estava armado, garantias, cláusulas, empréstimos que só explodiam com um tipo específico de faísca, uma ação de interdição contra mim. Fechei a carta com a mão apertando o papel. O Robert montou uma arapuca para o próprio filho, eu disse, num misto de nojo e admiração. Victoria não negou, montou. Eu tentei fazê-lo suavizar. Ele respondeu, se ele for um bom filho, nunca vai precisar saber que isso existe. Silêncio. Você, que está me ouvindo, me disse se fosse seu marido. Você chamava de louco ou de gênio cruel. Eu preciso te explicar tecnicamente o que acontece se seu filho entrar com essa ação? Victoria continuou, voltando para o tom de advogada. Ela puxou um diagrama com setas. Eu não entendi tudo, mas o essencial entrou. Há uma consolidação de todas as dívidas do Michael num pacote garantido por uma empresa ligada à Fundação Carter. Se ele acionar a justiça pedindo sua interdição, essa consolidação é chamada pelos bancos. É como se um relógio começasse a contagem regressiva. Em até 30 dias, todos os empréstimos podem ser cobrados integralmente. Hipoteca da casa, financiamento de carro, crédito empresarial. Tudo vence de uma vez. Ela apontou para outra cláusula e, numa segunda etapa, a Fundação Carter, representada pela senhora, tem prioridade para comprar os bens levados a leilão, incluindo a casa do condomínio. Eu traduzi em voz alta, para mim mesma. Então, se ele tentar me impedir de mexer no meu próprio dinheiro, perde tudo que tem. E eu ainda posso comprar a casa, onde ele me humilhou. Victoria não suavizou. Essencialmente. Sim. A sala girou devagar. Eu me apoiei na mesa. Isso é cruel demais. Doutora, é justo demais, ela devolveu. Depende da régua. O seu marido escolheu uma régua dura. Eu tô aqui para te perguntar, você tá disposta a deixar a régua agir ou quer que eu dê um jeito de abafar? Renegociar. Proteger o Michael. Era isso. O coração da história estava ali, minha maternidade contra minha sobrevivência. Depois de tudo que você ouviu sobre o que o Michael fez portão na cara, programa de idoso como despejo. Ligação de proteção só quando soube que tinha dinheiro envolvido. Me responde com sinceridade. Você seguraria a mão dele ou soltaria e deixaria cair? Eu fiquei olhando para a carta do Robert.
pro nome do meu filho nos relatórios de dívida, pro carimbo da Fundação Carter, e falei, devagar, eu não vou apertar gatilho nenhum. Se ele quiser pular no abismo, que pule sozinho. Eu só não vou puxar de volta. Vitória assentiu. Então a decisão é, eu não faço nenhum movimento, só acompanho. Se ele entrar com a ação, tudo dispara automaticamente. Eu te aviso. Me avisa, confirmei. A vida se resumiu, nos dias seguintes, a 2 linhas paralelas. De manhã, fisioterapia, remédio, cadeira de rodas emperrando na mesma porta estreita. À tarde, eu mergulhada em contrato, relatório, aprendizado forçado de termos que nunca quis aprender. De noite, às vezes, comida chinesa de novo, porque agora eu podia. E, num ponto qualquer desse intervalo, claro, ele ligou. Mãe, voz ensaiada de filho preocupado. Eu soube que você andou mexendo em banco diferente desses aí de bairro. Falei com uns amigos meus que entendem de investimento. Olha ele, plantando o falei com uns amigos. E eles acham perigoso você tomar decisão sozinha. Você sempre foi ótima com casa, mas número não é seu forte, né? A gente pode marcar uma reunião, eu e você, para organizar tudo. Assinar umas coisinhas comigo para eu te ajudar. Você confia em mim? Não confia? Essa pergunta foi uma rasteira. Você confia em mim? Não confia? Eu fechei os olhos. Vi a cena do portão. Ouvi a voz da Ashley falando, programa bom, recursos adequados. Vi Sandra dizendo, ser mãe não garante ser cuidada. E a frase que subiu, como se outra Ellen mais nova estivesse falando pela minha boca, foi, eu confiei em você quando te dei teto, comida, estudo e meu tempo. Agora é você que quer o meu CPF. Não, Michael, não assino nada com você. Silêncio pesado do outro lado. Então você prefere confiar em estranho de banco do que no próprio filho ele explodiu. Prefiro confiar em papel. Papel não me chama de problema de rotina. Essa resposta também valeria um replay. Ele desligou irritado, jogando um... Você tá confusa. Mãe. Não sabe o que tá fazendo antes de cortar. Aquela frase ficou boiando no ar como ameaça. E exatamente essa frase ele ia usar. Dias depois, diante de um juiz. A bomba caiu numa manhã de quinta-feira. Eu estava na sala, televisão ligada baixo, uma reportagem qualquer sobre trânsito, quando bateram no portão com força diferente. Não era vizinho, não era entregador. Era batida de quem tem carimbo na mão. Dona Marta foi atender, porque eu demorava a chegar. Ouvi o diálogo pela janela entreaberta. Bom dia, oficial de justiça. A dona Helen mora aqui. Meu estômago gelou. Em segundos, ele estava na minha frente, homem de camisa social amassada, pasta preta, olhos cansados de quem já entregou muita notícia ruim. Dona Helen Maria Carter? Sou eu. A senhora está sendo citada numa ação de interdição proposta pelo seu filho, Michael Carter. Preciso que assine aqui. Confirmando o recebimento. Ele estendeu o envelope pardo e uma caneta. Minha mão tremia tanto que ele mesmo apoiou o papel na pasta para facilitar. Assinei. O nome Michael Carter X Helen Maria Carter em cima parecia piada de mau gosto. Quando ele foi embora, o envelope pesava como chumbo no meu colo. Abri devagar. Lá estava. Petição inicial. Carimbo da vara de família e sucessões. Parágrafos escritos por advogado que jamais me viu, dizendo que eu andava fazendo movimentações financeiras incompatíveis com a realidade, falando de fortunas imaginárias, demonstrando confusão mental e recusando ajuda de familiares bem-intencionados. E, como prova, lá no meio, o extrato da conta com os R$ 5.000 que eu tinha pedido para o Jonathan transferir. Meu próprio gesto de liberdade usado como laudo de loucura. O celular tocou na mesma hora. Nome dela na tela, Victoria. Eu já soube, ela falou. Antes de eu dizer alô, ele entrou com a ação hoje de manhã. O sistema avisou. O que acontece agora? Minha voz saiu baixa. Do outro lado, só ouvi papel sendo folheado e um suspiro. Agora, Dona Helen. Agora o relógio que o Robert montou começou a contar. Os bancos vão ser notificados ainda hoje. As garantias dele vão ser chamadas. As dívidas do seu filho vão acordar todas juntas. Olhei para o envelope espalhado na mesa.
Para o nome do meu filho me chamando de incapaz, para a carta do Robert ainda aberta ao lado, e entendi, com uma clareza fria. Naquele dia, quem assinou minha suposta incapacidade foi a mesma pessoa que assinou a própria falência. E eu não ia mover um dedo para impedir. Engraçado como, às vezes, o castigo vem com a letra do próprio filho no cabeçalho. Quando o oficial de justiça saiu e o silêncio voltou, eu fiquei com o envelope da interdição numa mão e o celular da Victoria tremendo na outra. Parecia que eu estava segurando, ao mesmo tempo, a minha sentença de loucura e o detonador da vida do meu filho. Depois de tudo que você já sabe, imagina a sensação de perceber que a mesma caneta que ele usou para me chamar de incapaz acionou a bomba embaixo da própria casa. Dona Ellen, os sistemas já dispararam. A voz da Victoria vinha firme. Do outro lado da linha, as garantias assinadas pelo Robert foram chamadas. Os bancos vão começar a notificar seu filho ainda hoje. Eu olhava para o papel com as palavras interdição e confusão mental como se estivessem escritas em fogo. E comigo? O que acontece? Perguntei, sem floreio. Com a senhora. Nada. Seus bens estão isolados. A ação dele não tem consistência. Eu vou cuidar de desmontar ponto por ponto. Mas com ele... Ela fez uma pausa. Com ele a vida financeira vai virar do avesso. Desliguei sentindo o chão da casa tremer, mas, pela primeira vez, não era o meu mundo que estava desabando. Era o dele. Fala pra mim, você teria se sentido culpada ou aliviada? As primeiras ondas do tsunami chegaram pela tela do meu celular. Naquela tarde, sentei no sofá. Botei a perna pra cima e abri as redes sociais como quem assiste jornal de desastre natural. O perfil da Ashley, que vivia lotado de foto de viagem. Vinho, look do dia. De repente estava diferente. Nada de stories, nada de bumerangue de taça. Até que surgiu um desabafo indireto. Daqueles que a pessoa acha que é sutil, tem gente que cospe no prato que a família oferece e depois quer sair de vítima. Eu li e gargalhei sozinha. Aquele riso que arranha a garganta. Prato. Ela não me ofereceu prato. Ofereceu catálogo de asilo. Enquanto isso, o grupo de WhatsApp da família, aquele onde só se falava bom dia com figurinha de flor, começou a ferver com print de manchete discretíssima. Leilão de imóvel em condomínio de alto padrão. Dívida executada. O endereço, adivinha? Uma prima distante mandou áudio Ellen. Você tá sabendo de alguma coisa do Michael? Dizem que ele tá enrolado com um banco. Eu respondi com a voz mais calma do mundo. Tô sabendo por cima. Mas ele é adulto. Sempre gostou de resolver tudo sozinho, né? Essa frase, pra mim, foi um microgosto de vingança. Ele é adulto. Resolve sozinho. Porque foi exatamente isso que ele me disse quando recusou minha mala na porta. 2 dias depois, a Victoria apareceu pessoalmente. Ela sentou à mesa com o notebook, espalhou o papel, e eu me senti numa sala de guerra. Vamos por partes, ela começou. Primeiro, a ação de interdição. O juiz marcou a audiência, mas o advogado dele já sinalizou dificuldade. Tem conflito de interesse com os bancos. Ele pode ter que sair do caso. Isso enfraquece muito a posição do seu filho. Quer dizer que ele não vai nem ter quem o defenda direito? Perguntei, não por pena, mas por entender a dimensão. Ele vai ter que arrumar outro. E rápido. Enquanto isso, ela puxou outro documento. Os bancos já mandaram aviso de vencimento antecipado. Hipoteca da casa. Financiamento do carro. Crédito empresarial. Ele tem menos de 30 dias para regularizar cerca de R$800 mil. Ela falou 800 mil como quem fala 8. Mas eu sabia o peso desses zeros. A vida inteira eu ralei por R$50 a mais no final do mês. Agora, o meu filho tinha que arrumar 800 mil em menos de um mês, por tentar me chamar de louca. E ele sabe que isso tem a ver com a ação contra mim? Perguntei. Ainda não oficialmente. Para ele, parece coincidência cruel. Vai descobrir ligando uma coisa na outra. Quando a água bater no pescoço. Aquela imagem me deu um arrepio. E a casa insistir, se ele não cobrir a dívida, vai para leilão. E, como eu te expliquei, a Fundação Carter tem prioridade na compra. Ou seja, se a senhora quiser, pode comprar o imóvel pela metade do valor de mercado. Eu encostei as costas na cadeira e fechei os olhos. Em segundos,
Revi a cena do portão batendo na minha cara, a rena de Natal falsa piscando, a voz da Ashley falando de quarto em reforma. A casa onde eu não pude entrar... Pode virar, minha sussurrei. Vitória assentiu. Pode. E a pergunta é a mesma da outra vez, a senhora quer. Depois de tudo que eu te contei, me diz, você teria coragem de dizer sim? A resposta definitiva não veio naquele segundo. Veio algumas horas depois, quando eles apareceram na minha porta. Era fim de tarde. Eu estava na cozinha, tentando fazer café sem deixar a água entornar. Quando ouvi o barulho de carro parando em frente de casa com freada nervosa, em seguida, batida forte no portão. Dona Marta, que estava me ajudando a estender roupa, foi até a janela e olhou. É seu filho e a mulher, e chegaram cuspindo fogo. Eu respirei fundo, ajeitei a cadeira e fui até a porta da sala, manobrando no meu tempo. Sem pressa. Deixei eles esperarem um pouco do lado de fora. Era pequeno, mas era poder. Quando abri o portão, vi logo a diferença. Michael não estava com aquela pose tranquila de médico bem-sucedido. Estava suando, camisa amassada, olheira funda. Ashley, do lado, com maquiagem borrada, cabelo preso no coque perfeito de sempre, mas olho vidrado. Mãe, o que você fez, ele já chegou atacando. Nem oi. Nem como você tá. Boa tarde para você também. Meu filho, respondi. Seca. Ashley balançava um envelope na mão. Jogou quase dentro do meu colo. Isso aqui é sério. Ellen, o banco tá querendo tomar a nossa casa. Você tem ideia do que é isso? Eu abri o envelope com calma, como se estivesse folheando revista. Aviso de vencimento. Valores absurdos. Prazos apertados. Tem carro. Tem empréstimo. Tem tudo aqui. Michael continuou, gesticulando. Isso começou depois que você se meteu com aqueles advogados e esse banco esquisito. Você tá mexendo com coisa que você não entende e tá respingando em mim. Olha, a inversão, ele entra com ação me chamando de incapaz. E sou eu que tô mexendo no que não entendo. Quem mexeu em coisa que não entende foi você. Michael, falei, devagar. Você achou que podia me chamar de louca pro Estado enquanto apostava dinheiro que não tinha e que o mundo ia continuar te tratando como filho perfeito. O rosto dele ficou vermelho. Eu tentei te proteger. Ele gritou. Você anda falando de milhões? De fundação? De não sei o quê? Isso não existe. Mãe, você tá delirando. Essa foi a hora em que eu senti vontade de rir na cara dele, porque eu sabia cada centavo que existia. Você tá gritando aqui na minha porta porque a conta que não existe tá puxando o tapete das suas dívidas? Curioso, né? Retruquei. Ashley entrou na conversa, como sempre, com voz doce e veneno no conteúdo. Olha, Ellen, vamos parar de acusação. O ponto é se você retirar essa coisa de advogado, se sentar com a gente e assinar uns documentos. Dá para resolver. O banco só tá assim por causa de tudo isso que você movimentou. Você pode ir lá, explicar que foi mal entendido. Ela chegou perto da minha cadeira, abaixou um pouco, como quem fala com criança. A senhora não quer ver seu filho perder tudo. Quer. Essa frase merece replay. Você não quer ver seu filho perder tudo. Quer. Respirei fundo. Senti o cheiro do perfume caro dela misturado com o suor azedo do desespero. Ele estava tranquilo com a ideia de eu perder tudo, respondi, olhando nos olhos dela. Minha casa, minha autonomia, minha assinatura. Ele não pensou duas vezes antes de me chamar de incapaz, num papel de juiz? Por que eu deveria pensar duas vezes antes de deixar ele lidar com as consequências do que fez? Michael bateu a mão no portão, nervoso. Você sabe que isso afeta seus netos também, né? Eles vão sair da casa onde cresceram. Vão mudar de escola, de bairro. Eu senti uma fisgada. Sim, criança não tem culpa, mas eu lembrei de cada foto de Natal que eu não fui convidada, de cada aniversário que eu vi só por rede social, o dia em que você colocou meus netos na frente da porta fechada, impedindo eles de verem a avó. Foi o dia em que você decidiu qual tipo de pai queria ser. Michael, eu não dei ordem nisso. Você deu. Silêncio. Ele não esperava que eu devolvesse nessa moeda. Então é isso, ele perguntou, quase rouco. Você vai ficar aí olhando a gente perder tudo, como se fosse entretenimento. Eu endireitei as costas na cadeira. A dor no quadril gritou, mas eu deixei.
Não é entretenimento. É justiça. Você tentou me enterrar viva em papel timbrado. Agora, quem está sendo coberto de papel timbrado é você. A diferença é que eu não cavei o seu buraco. Só parei de me jogar dentro. Essa frase foi o ponto final daquela cena. Eu vi o impacto nos olhos dele. Ashley puxou o braço do marido. Vamos embora. Michael, a gente resolve com um advogado de verdade. Ela falou de verdade como se Victoria fosse amadora. Eu só pensei mal, sabe ela, que a doutora que tá comigo foi a mesma que escreveu a bomba relógio que tá explodindo debaixo da sala de estar dela. Eu não vou retirar nada, acrescentei, antes deles virarem as costas. E, por favor, não voltem aqui para gritar comigo. Eu tenho exame de pressão semana que vem e prefiro que ela suba por causa de café, não por causa de covardia. Fechei o portão. Desta vez, quem ouviu o clique seco foram eles. Você lembra de como eu descrevi a primeira vez que aquele portão bateu na minha cara, agora? Era eu, do lado de dentro, com a chave. No dia seguinte, Victoria me ligou cedo. Boas notícias para a senhora. Péssimas para ele. Ela começou. Sem rodeio. O advogado do Michael protocolou o pedido de saída do caso por conflito. Ele representa uma das instituições credoras. Não pode estar dos dois lados. O juiz suspendeu a audiência de interdição até ele arrumar outro representante. Na prática, o pedido dele tá mancando. E os bancos, perguntei. Aí é que tá, os bancos não pararam. As notificações continuam. E hoje saiu o prazo consolidado 14 dias corridos para ele colocar em dia cerca de R$870 mil. Se não fizer, ferra tudo o leilão. Negativação. Colapso. Ela falou esse colapso com naturalidade de quem descreve fissura em laje. E a fundação pronta para agir quando o imóvel entrar oficialmente no processo de leilão, eu já deixei sinalizado o interesse. Eu fiquei um tempo calada. As piores cenas de mãe passavam na minha cabeça enxoval. Febre, escola, reunião de pais. Tudo isso jogado contra uma palavra interdição. Victoria, chamei. Por fim, se eu quisesse desistir de tudo agora, ainda dava tempo. Ela não fingiu que não entendeu. Da parte jurídica, sempre há margem para acordo. A gente poderia tentar renegociar, chamar banco, propor plano, mas tem um preço, a senhora teria que colocar dinheiro seu, muito dinheiro. E, mais importante, assumir que seu filho tem direito sobre sua capacidade de decisão. Tradução além de pagar o rombo. Eu teria que voltar para a posição de criança. Eu não vou colocar um centavo para cobrir o buraco que ele cavou tentando me cavar junto, respondi. E não vou dar para ele o poder que ele tentou roubar à força. Do outro lado, silêncio respeitoso. Então seguimos o plano do Robert, ela perguntou. Não é mais o plano do Robert Corrige. É o meu. Essa frase, para mim, é replay interno. Foi o momento em que eu parei de ser peça do xadrez do meu marido e virei jogadora. Os dias seguintes foram um espetáculo triste visto da plateia. Eu não tinha contato direto, mas a cidade pequena faz o serviço. Vizinha vinha trazer pão e comentava. Vi seu filho no banco, rosto branco que nem papel. Uma ex-colega de igreja mandou mensagem, menina. Soube que o Michael andou ligando para todo mundo pedindo empréstimo. Tá falando que foi injustiça do banco. E as redes sociais, claro. Davam o resto Ashley postando frase de autoajuda sobre inveja de quem não construiu nada. E, ao mesmo tempo, diminuindo a frequência de jantares caros. Quanto mais a água subia para ele, mais baixa ficava em mim. Minha pressão. Inclusive, estava até melhor. Até que, num fim de tarde chuvoso, ele voltou, sozinho. Dessa vez, não tinha carro brilhando na frente. Não tinha Ashley arrumada. Só ele. O mesmo homem que um dia eu vi, com um uniforme escolar enorme, agora encharcado de chuva. Camiseta simples, sem aliança na mão. Bateu na porta, não no portão, bateu fraco. Mãe, abre, por favor. Eu quase mandei a Marta dizer que eu não tava, mas decidi abrir eu mesma. Rolei a cadeira até a porta, destranquei. Ele entrou sem esperar convite, parou no meio da sala e olhou ao redor como se estivesse vendo aquele cenário pela primeira vez. Eu não tenho muito tempo, ele começou, a voz falhando, então vou ser direto. Sentei, cruzei os braços. Ashley foi embora.
Meus cartões tão bloqueados. O escritório cortou minha participação, tão ameaçando tomar o carro. A escola das crianças já ligou perguntando da mensalidade atrasada. Ele falava rápido, como se a lista de desgraças fosse argumento. E você quer o quê? Perguntei. Simples. Ele respirou fundo. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi um traço do menino que eu criei. Eu quero que você me ajude. Mãe, só isso. Você fala tanto de justiça, de bondade, de fé. Agora é a hora. Se você tem mesmo esse dinheiro todo que anda dizendo. Se o pai deixou essas coisas todas, usa uma parte. Paga o que está no meu nome. Segura a casa. Eu juro que mudo. Eu juro que vou ser o filho que você merece. Essa frase, eu juro que mudo, eu já tinha ouvido em boca de sobrinho viciado. De marido de amiga adúltero. Promessa feita com a corda no pescoço. Você quer que eu compre sua redenção no cartão de crédito do seu pai? Respondi, fria. Ele se ajoelhou na minha frente. Ajoelhar em casa pobre tem outro peso. É chão manchado de produto barato. É joelho raspando em mosaico. Mãe, por favor. Eu errei. Eu estava desesperado. Eu ouvi gente errada. Eu achei que você realmente estava confusa. Falando de milhões do nada. Eu só queria te proteger. Aí foi demais. Você não entrou com interdição para me proteger. Entrou porque tinha medo de eu decidir sem você. Você não estava preocupado com a minha cabeça. Michael estava preocupado com a minha assinatura. Ele calou. As lágrimas correram, mas eu não amoleci. Quer mesmo saber quanto eu tenho? Perguntei, de repente. Ele levantou o rosto, surpreso. Que? Fui até o escritório. Peguei uma cópia do extrato que o Jonathan tinha mandado. Aqueles números que pareciam mentira. Voltei. Coloquei o papel na mão dele. Lê em voz alta, pedi. Ele leu, gaguejando o saldo, 47 milhões. 300 e alguma coisa. Os olhos dele arregalaram. A mão começou a tremer. Esse dinheiro existe, eu disse. Existia quando você me deixou na calçada. Existia quando você sugeriu me enfiar em apartamento de velho. Existia quando você foi no advogado me chamar de incapaz. Me inclinei para frente. O máximo que o quadril deixou. Tudo o que você perdeu porque me chamou de louca. Essa é a frase que eu faria questão de colocar em moldura se pudesse. Ele chorava agora sem disfarçar. Então por que não usa um pouco para me salvar? É pouco para você, para mim. É a vida. Eu sou seu filho. Eu respirei fundo. Senti o vazio e a força brigarem dentro de mim. E escolhi de que lado ficar. Justamente porque você é meu filho, é que eu não posso te salvar dessa vez. Se eu pagar essa conta, você aprende que pode destruir os outros. No final, alguém passa o pano. Se eu deixar você cair, talvez você aprenda alguma coisa. Ou não, mas pelo menos eu não vou ter financiado sua crueldade. Ele murmurou. Você vai se arrepender sem convicção. Se levantou devagar, como se tivesse envelhecido 20 anos em meia hora. E a casa perguntou. Na porta, você vai deixar eles levarem. Eu segurei o olhar dele. Eu não, mas o banco, sim. E quando ela for pro leilão, eu vou comprar. O choque no rosto dele quase dava pena. Você vai morar lá? Ele gaguejou. Ainda não sei quem vai morar lá, mas eu sei quem nunca mais vai mandar naquela porta. Ele desceu os degraus cambaleando, sem olhar para trás. Quando o portão bateu dessa vez, ele que o empurrou, eu senti, de verdade, que uma linha tinha sido cruzada. Não tinha volta. Alguns dias depois, Victoria me mandou foto do edital de leilão da casa do condomínio. Endereço, data, valor mínimo, tudo ali, preto no branco. Eu só respondi com uma frase. Prepare os papéis. Eu vou transformar a casa que me expulsou em abrigo para gente que ninguém quer. Às vezes, a maior vingança que a vida te permite é pegar o cenário da sua humilhação e mudar completamente o roteiro. A chave girou na fechadura da casa do condomínio e fez exatamente o mesmo barulho da noite em que o portão fechou na minha cara. Só que, dessa vez, quem estava do lado de dentro era eu. Depois de tudo que eu já te contei, imagina a sensação de atravessar aquela porta, não como visita indesejada, mas como dona no papel, com carimbo, edital e tudo. O leilão em si foi menos glamuroso do que filme faz parecer. Sala abafada no fórum, ventilador de teto fazendo mais barulho que vento.
meia dúzia de homens de terno amarrotado, um ou outro especulador de imóvel com cara de quem já engoliu muita família endividada no café da manhã. Eu entrei com a Victoria ao meu lado, ela segurando os papéis, eu, na cadeira de rodas, empurrada por um estagiário nervoso. Ninguém deu muita bola. No papel, eu era só mais uma idosa com advogada. O leiloeiro leu o edital num tom monótono, tropeçando no sobrenome inglês do meu marido, errando meu nome. Chamando Ellen de Helena, quando anunciou o imóvel, falou do jeito mais frio possível. Lote tal, casa de 2 pavimentos. Área construída. Piscina. Condomínio Vila dos Pinheiros. Lance mínimo X. Imóvel tomado por inadimplência. Nenhuma palavra sobre família, criança, aniversário, Natal. Ali, casa era só bem penhorado. 2 homens deram lances, quase mecânicos. Victoria levantou a plaquinha no momento certo, como quem joga na bolsa de valores. Ninguém, ou quase ninguém, prestou atenção em mim. Em poucos minutos, o martelo bateu. Arrematado pela Fundação Carter, ele anunciou. A frase que ecoou dentro de mim, porém, foi outra. A casa que me negou abrigo foi arrematada pela mulher que eles tentaram interditar. Isso, para mim, valeria voltar alguns segundos só para ouvir de novo. Dias depois, estávamos paradas na calçada impecável do condomínio, eu e Sandra, a assistente social, olhando a fachada de vidro e tijolinho aparente. As renas de Natal já tinham sido tiradas, o portão estava sem enfeite. A grama meio alta, casa vazia tem um silêncio próprio. É aqui, então Sandra falou, cruzando os braços. É, respondi, o famoso lugar da rotina das crianças. Ela me olhou de lado. Entendendo a ironia, o caminhão de mudança já estava parado com a traseira aberta. 2 rapazes desciam caixas com o nome Carter rabiscado em marcador. Um saco de brinquedos. Um aparador desmontado. Tudo isso vai para guarda-volumes. Como combinamos, o encarregado perguntou. Tudo confirmei. Pode mandar para o depósito. Depois eu vejo se alguém vai querer resgatar. Eu tinha mandado notificação formal para o Michael, dizendo onde os pertences dele ficariam, com prazo. Endereço, tudo certinho. Não sou monstro da rota de acesso. Só não ia mais carregar nada por ele. Quando a casa ficou vazia, eu pedi para entrar. O segurança, que ainda lembrava de mim daquele dia da calçada, desviou o olhar, sem coragem de encarar. Lá dentro, o cheiro me acertou primeiro. Não era mais o perfume caro da Ashley. Era a mistura de mofo novato com produto de limpeza que alguém passou correndo antes do leilão. As paredes ainda tinham marcas de quadros tirados à pressa. Um adesivo de unicórnio esquecido no canto do corredor denunciava quarto de criança. Passei a mão na parede da escada, lembrando de como eu fiquei lá fora, sem poder subir, ouvindo voz abafada atrás da porta. Agora, a cadeira subia pela plataforma elevatória móvel que eu mandei instalar na primeira semana. A ideia é ter quantos quartos, Sandra perguntou. Prática, já com bloco de notas na mão. No mínimo 6 leitos, todos no térreo ou com acesso fácil para a cadeira. Respondi. Eu e Victoria já tínhamos rabiscado um esboço. Sala de convivência, cozinha aberta e um quarto de repouso para a cuidadora. A antiga sala de TV deles virou. Na planta, sala de convivência, com poltrona reclinável, mesa de jogo, televisão alta, o quarto de hóspedes, aquele em reforma que nunca estava pronto para mim. Foi marcado como suíte. Acolhimento de curta permanência. Eu confesso que parei um segundo na porta, só olhando para aquele espaço vazio. Dá vontade de chorar, daí eu falei para Sandra. Sem vergonha. Mas dá muito mais vontade de encher isso aqui de velho fazendo barulho. Ela sorriu. Programa bom é para quem não tem opção. Lembra, repetiu as próprias palavras de meses antes. Aqui a gente vai fazer do jeito certo. Depois de tudo que você sabe, me diz. Não é um tipo especial de prazer pegar o mesmo cômodo que te foi negado e transformar em abrigo para quem nunca teve nem cama própria. A reforma foi rápida, porque dinheiro, quando bem usado, acelera milagre. Em 2 meses, a casa do condomínio já não parecia mais cenário de comercial de margarina, parecia lar de gente real. Tiraram o piso escorregadio, colocaram antiderrapante, instalaram barras de apoio no banheiro, aumentaram porta, trocaram box por cortina.
A piscina ganhou corrimão e cadeira de hidroterapia. A cozinha, que antes abrigava panela de cobre de decoração, agora tinha panelão de feijão borbulhando. Freezer, fruta cortada em potinho. Sandra coordenava a equipe como quem rege orquestra técnico de enfermagem, cozinheira, voluntário de igreja do bairro, estagiário de serviço social. Eu, da cadeira, circulava pelos cômodos com a prancheta da fundação na mão, avaliando tudo. Aqui tem que caber cama articulada, eu avisava. Ali, precisa de tomada alta. Velho não tem que ficar abaixando. Tudo pensado no corpo de quem já apanhou bastante. O portão, aquele mesmo portão que um dia fechou na minha cara. Agora tinha placa discreta. Residência Transitória Carter. Acolhimento de idosos em situação de abandono familiar. Essa placa, para mim, já era vingança impressa. O primeiro morador chegou numa manhã nublada. Seu Antônio, 74 anos. Magro, aposentado. Vinha de um quarto de fundos, nos fundos de uma casa onde o genro tinha dito: num belo domingo, ou ele ou eu. A filha escolheu o marido. Ele foi parar numa lista de espera de abrigo lotado. Sandra, com os contatos dela, puxou o nome dele pro topo da nossa. Quando ele entrou, com uma mala de pano e um rádio de pilha na mão. Ficou sem graça na sala arrumada. Tem certeza que é aqui? Perguntou, achando que tinham confundido o endereço. Tenho, respondi. Aqui é para quem a família tratou como peso. Ele olhou para mim, pro corrimão, pras cadeiras alinhadas, pro cheiro de café fresco que vinha da cozinha. Os olhos encheram. Isso aqui era casa de gente rica, né? Comentou. Baixinho. Era casa de gente que achava que velhos atrapalham a rotina corrigir. Agora é casa de quem foi atrapalho a vida inteira. Ver o corpo dele afrouxar, a mala cair no chão, o rádio ser colocado com cuidado na mesinha, foi uma daquelas cenas que eu guardaria em câmera lenta. Na cama que Ashley não quis que eu deitasse, deitou um homem que nunca teve quarto próprio. Se isso não é inversão de poder, eu não sei o que é. Em poucas semanas, a casa estava cheia de histórias. Dona Lourdes, 80 anos, ex-costureira, deixada no pronto-socorro pela neta que saiu para buscar documento e nunca mais voltou. Seu Jaime, 69, despejado da casa da filha porque os meninos ficam impressionados com gente doente. Dona Cida, 72, que tinha sido cuidadora de idosos a vida inteira e acabou sem ninguém para cuidar dela. Ali, na casa que um dia pendurou guirlanda para foto perfeita de família. Agora tinha roda de bingo.